Boa tarde a todos. Nós vamos estar começando hoje um estudo a qual dos Gênesis ao Apocalipse. Vamos estudar sobre a história do princípio da criação até o fim, que é o juízo de Deus sobre a raça humana. E vamos começar aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, que o tema é a criação dos céus e da terra e de tudo que nele há. Então diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós vemos um cenário aqui, a qual fala no princípio, Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra. Ponto. E se Deus criou os céus e a terra, nós vemos Deus ele fazendo algo e sabemos que quando Deus faz qualquer coisa, Deus não faz nada sem forma e nem vazio. Mas nós vemos no princípio aqui que Deus ele criou algo. Ele criou algo, ele criou, deu forma àquilo, ele estabeleceu algo para quê? Para ser habitado, assim como diz no livro de Isaías, que Deus ele não cria nada para ser sem forma e vazia, mas sim para ser habitado. Então nós vemos que Deus, quando ele cria no princípio os céus e a terra, ele cria anjos, ele cria plantações, ele cria tudo aquilo para ter algo bom. Porque tudo aquilo que Deus faz é bom. Então, se Deus ele criou os céus e a terra, nós vemos que nesse intercalo de tempo aconteceu algo, porque aquilo que nós estamos falando, se Deus ele criou e tudo que Deus cria é perfeito, então por que no versículo 2 está falando que a terra, porém, estava sem forma e vazia? Deus não criou nada sem forma e vazio, Deus criou algo perfeito para ser habitado por alguém. Então nós vemos que nesse meio tempo aconteceu alguma coisa. Nesse meio tempo, ali teve algo a qual não relata a palavra de Deus, mas segundo os escritos nós vemos que houve algo, primeiro no céu, e o final foi para a terra. Então nós vemos que teve uma destruição. Por que, meu irmão, a destruição? Porque quando você faz algo perfeito e depois você fala que aquilo está sem forma e está vazio, é sinal que houve alguma coisa. Algo se chocou até a terra, que nem fala no livro de Isaías, se não me falha a memória, 14, que a estrela da alva. Quem era a estrela da alva? Satanás. Foi derribada. Foi derribada que foi lançada. Então, para onde ele foi lançado? Porque se nós formos lá no livro de Ezequiel, nós vemos que
Ezequiel, ele fala no livro de Ezequiel 31, que está falando do rei da Babilônia, aliás, do rei do Egito, a qual ali Ezequiel ele dá uma profecia, uma palavra de juízo sobre o Egito e cita que todas as árvores do céu, aí fala da beleza daquelas árvores, fala que o Egito era como aquelas árvores e fala que tiveram inveja de uma árvore mais bela que tinha criado ali no jardim do Éden. Por que, meu irmão? Nós vemos que é no princípio. Porque fala as árvores do Éden e tiveram inveja dele. Então nós vemos que é algo que Deus criou perfeito para a sua glória. E por ser tão perfeito, as pessoas que estavam ali, que árvore simboliza pessoas, porque quando Jesus ele fez o milagre naquele cego, o que aconteceu ali? Quando ele abriu os olhos, a primeira vez, ele viu homens como árvores andando. Depois Jesus pegou, foi lá, abriu mais os olhos dele e ele viu pessoas. Por que Jesus permitiu isso? Para a gente entender como que Deus ele vê o homem, como que Deus ele vê a criação. Porque a árvore é algo que dá fruto, meu irmão. Algo que produz algo. Então é como que Deus nos vê. Então nós vemos que lá no princípio houve algo para ter acontecido isso. Porque estava sem forma e vazio. O que é algo sem forma? O que é algo vazio? Algo sem forma é algo que não tem figura de nada. Você não consegue olhar para aquilo e descrever o que é aquilo, porque está sem forma. Não tem uma forma. É a mesma coisa você pegar, fazer um bolo, colocar na forma lá e tirar, ele vai dar a forma, vai dar forma para o bolo, vai ter forma. Você vai conseguir um quadrado, um retângulo. Mas ali estava sem forma. E estava vazio. O que é vazio, meu irmão? Por que estava sem forma, sendo que tinha algo? Porque Deus não cria nada vazio. Por causa que ali houve uma catástrofe. Muitos falam que foi na caída de Satanás para a terra. Porque nós vemos que Deus ele levantou a Miguel para combater Satanás e a terça parte dos anjos que foram lançados sobre a terra. Nós vemos que ali Satanás ele foi lançado sobre a terra. No livro de Apocalipse está escrito, Apocalipse 12, que ai da terra e dos moradores, porque o diabo foi lançado a vós com grande ira, sabendo que lhe resta pouco tempo. Então nós vemos ali que ele foi lançado sobre a terra. Para quê, meu irmão? Para enganar as pessoas, para levar as pessoas à destruição, para levar as pessoas à mentira, ao engano, ao inferno. Então nós vemos que ali houve uma catástrofe porque Satanás e os seus anjos foram lançados para a terra. Nós vemos que aqui está falando o quê? Que havia trevas sobre a face do abismo. Em outras Bíblias fala escuridão. Sobre a face do abismo. Abismo, meu irmão. O que é abismo? É algo sem fundo. É algo que não tem como você achar o fundo, porque é um abismo, é algo profundo, é algo que não tem como a pessoa lá descrever e entender. E as trevas não estavam dentro do abismo, estava sobre a face do abismo. O que é face?
face é como se nós temos o nosso corpo, mas antes da gente chegar até as outras partes, o que vê em nós primeiro? A face. Face é algo que está aparente ali, ó. É como você visse ali aquela situação e o começo do abismo tinha trevas. O livro de Isaías fala sobre as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Trevas, toda vez que na Bíblia está falando trevas, está falando do quê? Demônios, que fala também que lá tirou um fogo de dentro de Satanás. Tirou a glória que tinha nele, Deus foi lá e arrancou dele. E o que restou para ele? Nada. Nós vemos uma pessoa quando está na presença de Deus e ela sai da presença de Deus, quando você olha para ela, você vê um semblante. Mas quando ela sai da presença de Deus, o que acontece? Ela fica sem forma e fica vazia. E você vê que você não vê um semblante bom nela. Você vê um semblante pesado, um semblante carregado, um semblante que você não vê luz, você não vê vida naquela pessoa. É isso que Satanás faz com as pessoas. A mesma coisa que quando ele foi lançado lá do céu para a terra. As pessoas ficam sem forma e ficam vazias. Por quê? Ele quer arrancar a única coisa que você tem de mais valioso, que é a sua alma e é o seu espírito. Então, nós vemos aqui que era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então nós vemos que o Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Mesmo tendo treva, o Espírito de Deus estava analisando a situação que estava. Por quê, meu irmão? Quem consegue enxergar em trevas? Se você não tiver luz, como você vai conseguir enxergar? Então nós vemos que o Espírito de Deus estava ali pairando sobre a face das águas. Mas pairar é o quê? Pairar é se mover sobre as águas. Ele estava se movendo para qual motivo? Para executar o propósito de Deus na terra. Porque nós vemos mesmo que houve destruição, tudo que está sobre cima tem domínio sobre aquilo que está embaixo. Nós vemos que mesmo que Satanás ele tenha destruído, o Espírito de Deus já estava ali pairando sobre as águas para executar aquilo que o inimigo tinha destruído. Porque tudo aquilo que estava na terceira dimensão estava destruído. Mas o que estava na quarta dimensão ainda estava intacto. Então Deus ele fez o quê? Ele mandou o Espírito dele para... É como se fosse... Já viu aquelas... Não vou falar que é uma lanterna, mas... É como se fosse um projetor... Como Deus enxergasse através do Espírito a situação caótica que tinha ficado naquele lugar. Então nós vemos que o Senhor, ele fez o Espírito ir lá para ele enxergar a situação caótica. Porque o que nós entendemos? Deus é o poder da criação. O Filho é aquele que dá forma, porque a Bíblia fala que todas as coisas foram feitas pela palavra de Deus.
E quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo, qual João falou que se manifestou em carne? É o Filho. E nós vemos que o Espírito é o poder da vida, aonde dá vida tudo aquilo que está morto. Então Deus manda o teu Espírito para ver a situação a qual estava a terra, e através do seu Espírito ele começa a gerar algo. É como se o Espírito jogasse sementes naquele lugar e preparasse a terra para Deus executar o seu projeto, a qual estava no céu já preparado pela segunda vez para executar algo na terra. Bom, então nós vamos encerrar hoje e a próxima aula nós vamos falar sobre o que Deus executou sobre a terra. Qual foi o modo dele executar? Amém? Que todos venham ter uma boa tarde e ficam na paz do Senhor Jesus Cristo.